Fala, rapaziada, agora que a gente já estudou, né, o que significa geopolítica, agora que a gente já estudou as relações de poder, as relações de influência, né, dentro de um contexto, dentro de uma relação planetária, né, de geopolítica, né, dentro do conceito, né, de, da ciência, né, geopolítica, agora a gente vai falar sobre, né, vamos aplicar, né, esses conceitos na realidade. Bacana? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo pós Segunda Guerra Mundial. Tá aqui, ó, o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Lembrem-se, né, que foi um conflito, que foi um divisor de águas. Na verdade, todo conflito é um divisor de águas, mas esse aqui trouxe, né, uma relação de transformações muito fortes, tá? Isso chama muita atenção, isso grita pra gente, porque vários aspectos, né, que nós temos hoje, né, vários pontos que caracterizam nossas relações entre as sociedades, né, aspectos econômicos, políticos, geopolíticos, né, sociais, estão relacionados à Segunda Guerra Mundial. Então, de fato, né, o mundo era um mundo antes e o mundo se tornou um mundo depois, né, da Segunda Guerra Mundial. Então o mundo foi, né, assim, a gente pode dizer que a Segunda Guerra Mundial trouxe uma guinada histórica. Tá? Os fatores que levaram à guerra, né, as características históricas, os protagonistas e tal. Então, isso deixa para cargo de história. Tá? A disciplina de história, os professores de história, né, vão trabalhar isso com você. Obviamente, caso vocês tenham alguma curiosidade, a gente pode trocar uma ideia bacana sobre isso. Tá? Vocês apontem para mim que a gente pode discutir um pouquinho, a gente pode debater um pouquinho sobre isso. Mas, para os nossos estudos aqui, o que eu quero falar para vocês é algo assim que a gente vai recorrer à história, mas a gente não vai ter essa obrigação em termos de cronologia, em termos de aspectos, né, que cabe à história. Então a Segunda Guerra Mundial, ela vai colocar, né, em choque dois grandes grupos. E esses grupos passaram a ser chamados de os aliados, né, que contava ali com a Inglaterra, com a França, né, com a União Soviética, com os Estados Unidos, Canadá, o próprio Brasil e outros países aliados, contra o eixo, né? Eu até boto um macetezinho para vocês, o eixo Roberto, né, para você lembrar de Roma, Berlim e Tóquio, o eixo Roberto. Roma, Berlim, Tóquio, tá bom? Então a gente está falando, né, de Itália, Alemanha e Japão. Durante, né, 39 até 45, né, durante esse período aí de conflito, a gente vai perceber que as principais potências geopolíticas no mundo, naquele momento, estavam colocando sua capacidade tecnológica, sua capacidade industrial, sua capacidade, né, populacional para matar. Para matar. Foi uma guerra que não deixou de ser imperialista, buscas por territórios, áreas de influência, né? Está diretamente relacionado aos contextos, né? Aos contextos históricos antes e depois da Primeira Guerra Mundial, assuntos mal resolvidos, né, da Primeira Guerra Mundial e a própria ascensão nazi-fascista, né? Governos totalitários, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, que levaram o mundo, né, a essa relação, mas são uma guerra, né, uma guerra de pilhagem imperialista, capitalista, foi a Segunda Guerra Mundial. Bacana? Só que, na verdade, colocou lado a lado potências que até então rivalizavam. Potências antagônicas. Potências, né, que vão apresentar visões de organização mundial diferentes. A gente está falando, por exemplo, da União Soviética, socialista, né, buscando um avanço para uma lógica comunal, para uma lógica comunista, sendo isolada, que agora se viu, né, numa situação que os países, né, os seus rivais capitalistas se viram numa situação de tê-la como aliada, extremamente importante, né? Então, o super bonder que vai unir esses dois grandes grupos, né? De um lado, alguns capitalistas, de outro, a União Soviética socialista, vai ser justamente a luta contra o nazifascismo. A luta contra, né, o eixo, certo? Agora, já ficou claro onde eu quero chegar, né? Segunda Guerra Mundial findava. A gente pode perceber que os aliados, né, já despontavam como grandes vencedores, se é que a gente pode dizer que existem vencedores no conflito, certo? Numa guerra somente com objetivos econômicos, objetivos comerciais. Obviamente se lutava contra o nazismo, contra o fascismo, que pregava inclusive situações desumanas, anti-humanas, certo? Aberrações que eles defendiam.
Infelizmente, aberrações como essas continuam, né? Movimentos neofascistas, neonazistas ainda permanecem, inclusive no nosso país, infelizmente. Mas você deve estar entendendo onde eu quero chegar, né? A Segunda Guerra Mundial chegou a um fim e aquele super bonder já não unia mais. Nossa, quase que eu engasguei, quase eu morri engasgado aqui. Então aquele super bonder que uniu um dia já não funcionava mais, já não unia mais, né? E o mundo, após a Segunda Guerra Mundial, percebeu, após a derrota, né, do eixo, percebeu que mesmo muitos países, né, vitoriosos já não eram tão vitoriosos assim. Venceram a guerra, estavam do lado dos vencedores, mas estavam arrasados economicamente, fisicamente, estruturalmente destruídos. O volume de recursos humanos e materiais, sim, que foi aplicado à guerra, algo assim monstruoso. Como, por exemplo, Inglaterra, França, estavam destruídos, né? Fora os grandes derrotados, né, do conflito, ou seja, as potências do eixo, que além de todos os problemas de perdas materiais humanas, tinham sido derrotados, estavam subjugados pelo aspecto político-militar. Nesse momento, a gente vai perceber que saem duas superpotências. Aí você pega e fala, Rômulo, como assim superpotências? Né? Parece até história em quadrinhos, parece até desenho animado. Superpotências, de fato, né? É porque quando bota super na frente, você tem que entender que a parada era muito mais do que potências, ou seja, elas se destacavam em relação às outras. Existiam outras potências? Sim, mas as principais potências eram justamente Estados Unidos e União Soviética. Eram aquelas que teriam capacidade de influência geopolítica, ou seja, de influência econômica, militar, né, e política na esfera mundial. E as duas apresentavam propostas antagônicas para o mundo. Os Estados Unidos queriam avançar com lógica capitalista, um olhar, né, extremamente voltado para o sistema. De outro lado, a União Soviética, aquele olhar socialista. Então ambos tinham propostas antagônicas diferentes para a organização mundial, inclusive para a organização geopolítica. E de fato, essas duas superpotências, durante décadas, passaram a disputar a hegemonia, outra palavrinha bonita, o controle, a dominação em aspectos geopolíticos. Então essas duas superpotências buscavam, né, áreas de influência, disputavam em termos políticos, econômicos, ideológicos, militares, né, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, o imediato mundo pós-Segunda Guerra Mundial, e consequentemente essas relações foram avançando, né, nas décadas seguintes. Bacana? Vocês repararam que eu falei duas potências? Repararam. Vocês repararam que eu falei duas potências antagônicas? Repararam. Repararam que eu falei duas potências geopolíticas antagônicas que se destacavam em relação às outras, por isso o nome superpotências, mas que apresentavam, né, interesses diferentes? Repararam? Que o sucesso de uma era a derrota da outra, por exemplo? Ou era, pelo menos era assim que eles acreditavam que seria? É por isso que a gente fala que essa geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial se organizou em dois polos de poder. Dois polos de poder. De um lado, os Estados Unidos, de outro lado, a União Soviética. Por isso que a gente fala que a organização geopolítica do mundo pós-Segunda Guerra Mundial foi bipolar. Bipolar. Tranquilo? Ó, o mundo bipolar, tá? Então, é importante que você entenda isso. O problema é que Estados Unidos e União Soviética, eles tinham uma capacidade militar absurda e, ao mesmo tempo, continuaram aplicando essa capacidade, esse desenvolvimento, esses grandes investimentos bélicos. O finalzinho da Segunda Guerra Mundial, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki lançadas, né, sobre as cidades japonesas no dia 6 ou no dia 9 de agosto de 1945, lançadas pelos Estados Unidos, elas de fato não tinham como única intenção, ou talvez não tinham nem como a principal intenção, acabar com a guerra. De fato, o Japão já estava arrasado, destruído. Lembre-se que Hitler já tinha capitulado, né, já tinha se suicidado, né, a Alemanha já tinha capitulado, né, já tinha se entregado, já tinha se rendido. Mussolini já tinha sido capturado, né, inclusive pelos socialistas italianos, já estava morto.
a Itália e a Alemanha já não mais, né, estavam organizadas e controladas, né, pelos governos de Mussolini e de Hitler, e o Japão já estava dominado, já estava cercado, já estava sendo estrangulado, né? Então era uma questão de tempo. Dentro desse aspecto, não se justificava então você jogar 2 bombas atômicas com uma capacidade destrutiva, com consequências tão severas em termos sociais, em termos econômicos e ambientais. O que os Estados Unidos, segundo muitos especialistas, quiseram com as bombas de Hiroshima e Nagasaki foi justamente demonstrar para o mundo, para aliados e não aliados, seu poder, sua capacidade bélica, apresentando que os Estados Unidos estavam em outro patamar, que eles conseguiram de fato colocar em prática o projeto Manhattan, um projeto ultra secreto ou não tão secreto assim, de desenvolvimento de uma arma que pudesse sozinha pesar nos rumos de uma guerra em escala planetária. E foi justamente isso que as bombas atômicas fizeram. Elas apresentaram a sua capacidade de pesar, de influenciar nos resultados de uma guerra. A União Soviética, então, saiu da guerra em desequilíbrio, mas rapidamente o objetivo era de equilibrar. 4 anos depois, em 1949, a União Soviética apresentou para o mundo que ela também tinha bomba atômica, igualando. Mais tarde, os Estados Unidos apresentaram a bomba de hidrogênio 400 vezes mais poderosa, né, do que uma bomba que eles jogaram na cidade japonesa no final da Segunda Guerra Mundial. 1 ano depois, praticamente, a União Soviética apresentou também sua bomba de hidrogênio. Repararam que esses 2 países estão numa corrida, uma corrida armamentista. Repararam que eles queriam apresentar também para o mundo a sua capacidade de destruição? Essas disputas não ficaram restritas nem ao planeta. Elas ganharam o espaço, a corrida espacial. Então a corrida armamentista e a corrida espacial, que podem estar relacionadas, né? A corrida espacial, para mim, né? Quem sou eu para falar, mas para mim é um braço da corrida armamentista. Foi uma das principais marcas dessa bipolaridade no pós-Segunda Guerra Mundial. O problema é que Estados Unidos e União Soviética, as 2 superpotências do mundo, pós-Segunda Guerra Mundial, as 2 superpotências geopolíticas, que disputavam, que queriam, que tinham um olhar antagônico, propostas antagônicas para o mundo. Os Estados Unidos que lideravam o bloco capitalista, os países capitalistas aliados, a União Soviética, que era a principal líder do bloco socialista, essas potências, elas nunca chegaram a se enfrentar diretamente. Óbvio, né? Se essas 2 potências se enfrentassem diretamente, e ambas com a capacidade nuclear, elas poderiam colocar em risco a própria existência do planeta. Certo? Mas isso não quer dizer que elas pensassem dessa forma. Isso não quer dizer que ambas, né, não tivessem nenhum tipo de intenção de jogar bombas na cara da outra. Pelo contrário, o mundo viveu um período, décadas, de contínua tensão. Acordava e dormia dentro de um ambiente marcado por uma possível guerra nuclear de proporções inimagináveis. E repare que essa herança maldita de tecnologia bélica, de tecnologia nuclear, de armas químicas, armas de destruição em massa, estão presentes até hoje. Então vivemos essa herança maldita, tá legal? Mas pelo fato dessas 2 superpotências não terem diretamente brigado, nunca um soldado com emblema soviético saiu na porrada com um soldado com emblema estadunidense de forma direta, declarada, essa guerra passou a ser chamada mais tarde de uma guerra fria. Perceberam? Uma guerra indireta. Mas era uma guerra. E o fato de não ser uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética não significava
que isso não tivesse relações quentes, ou seja, guerras tradicionais, tiro, porrada e bomba. Os principais momentos, né, dessa tensão foi justamente os enfrentamentos na guerra da Coreia, de 50 até 53, na guerra do Vietnã, que tem seu início lá em 59, vai se estender até 73, 75, 1975, tá legal? A crise dos mísseis cubanos, o momento onde o mundo parou, né, quando os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava instalando supostas bases de mísseis, né, na ilha cubana, e agora eles poderiam atacar os Estados Unidos, atacar propriamente o território dos Estados Unidos, equilibrando, né, essa lógica geopolítica depois que os Estados Unidos colocaram através, né, de suas alianças na Europa Ocidental, bases na Turquia, bases na Itália, apontadas para a União Soviética. O mundo parou e piscou. Né? E falou assim, o mundo parou e não piscou, ficou ali, ó, caraca, ferrou muito, vai dar, entendeu? Uma tensão assim contínua, uma parada muito tensa, né? E reparem, né, que esses países vão se organizar em alianças militares, os Estados Unidos vão criar a OTAN, a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia, eles vão criar, né, acordos econômicos antagônicos, certo? Até mesmo, né, a gente vai perceber, e muitos filmes representam isso, as disputas pela espionagem, a contra-espionagem, né? Quem é que nunca viu filmes, né, conflitando a poderosa CIA, né, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, com a poderosíssima KGB, a Agência, né, de Inteligência Soviética? Bacana? Então a gente pode perceber esse mundo, essa organização. Então o mundo pós-Segunda Guerra Mundial foi um mundo bipolar. Um mundo dividido em duas áreas de influência, em duas esferas de influência, em dois mundos, né? E mundos de divisão política e ideológica. De um lado os Estados Unidos capitaneando, né, os países capitalistas, de outro lado, né, a União Soviética, grande, né, líder do bloco socialista disputando o mundo, certo? Dá uma olhada aqui, galera. Dá uma olhada aqui, por favor, no mundo que se estabeleceu a partir da Guerra Fria. Reparem, é essa configuração que a gente vai estudar, né, a partir de agora. Bacana, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham, né, entendido onde eu queria chegar sobre lógica bipolar. E já fica uma dúvida aí pra gente responder nos próximos vídeos. E hoje? Continuamos numa lógica bipolar? Sim? Não? E se acabou? Foi quando? Quando que mudou isso? Certo? E se não mais vivemos numa lógica bipolar, vivemos numa lógica o quê? Então já fica aí, né, algo para vocês refletirem, algo para vocês analisarem, tá bom? Então, até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Grande abraço para vocês.